Sobre isso que a gente conversa com o nosso analista de internacional, Américo Martins, mais uma vez aqui com a gente. Américo, bem-vindo aqui ao Novo Dia. Apesar das circunstâncias, um bom dia para você. Olá, Carol, um bom dia para você, uma excelente semana para todos que nos acompanham, Carol. Américo, tensão internacional. A gente teve recentemente, pontuando aqui para quem está chegando agora no Novo Dia, ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. O parlamento iraniano, como falávamos, cobrando uma resposta depois desses ataques norte-americanos, inclusive falando sobre a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz. E temos a mais recente manifestação também do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, que usou redes sociais para se manifestar e fala em punição ao que ele chama de inimigo sionista. O que nesse momento está no radar da comunidade internacional, Américo, o que seria essa resposta do Irã num primeiro momento? Carol, essa é a grande questão. Como o Irã vai reagir a esses ataques contra as instalações nucleares do país feitas pelos Estados Unidos? Esses ataques escalaram muito as tensões na região. Esses ataques têm muitas dúvidas sobre a legalidade deles do ponto de vista interno e também externo, mas a grande questão é como o Irã pode reagir ou vai reagir a esses ataques, a essa grande escalada. Isso porque o regime iraniano, durante décadas, usou uma retórica muito forte contra os Estados Unidos, que eles chamam de o Grande Satã, e também contra Israel. Sempre disseram que iriam retalhar qualquer tipo de ataque com uma mão muito pesada, que iriam eventualmente até ajudar a destruir Israel e também, de certa forma, os Estados Unidos. Então eles sempre calcaram muito a credibilidade desse regime, dos ayatollahs, nesse tipo de fala, nesse tipo de retórica muito radicalizada, muito forte e que, em tese, teria um backup ali, teria uma proteção do armamento militar iraniano. Na hora H, nada disso funcionou para os ayatollahs. Os americanos, com até grande facilidade, conseguiram bombardear as 3 principais instalações nucleares do Irã. O presidente Donald Trump disse, como você lembrou, que isso causou um grande estrago ao processo de produção de urânio no país, que poderia ser utilizado no futuro para uma bomba atômica. O Irã continua mantendo essa retórica muito acirrada. Você acabou de lembrar que o líder supremo Ali Khamenei foi às redes sociais para dizer que vão reagir de uma forma muito séria contra os inimigos, mas o Irã está basicamente encurralado, tem poucas opções de reação e todas essas opções representam risco. E eu explico por quê, Carol. Se o Irã não fizer nada, ou o Irã simplesmente aceitar uma saída diplomática, isso vai ser interpretado por muita gente como o que realmente é, uma capitulação aos desejos dos Estados Unidos. Com isso, o regime perde credibilidade no Oriente Médio, onde ele sempre teve essa postura agressiva, e ele vai perder a credibilidade porque a postura agressiva era calcada em defesa do país, em atacar eventualmente Israel ou os Estados Unidos, e perde crucialmente também credibilidade interna, porque existe uma insatisfação com os ayatollahs, eles não são populares e dissidentes vão ler essa suposta capitulação, essa saída diplomática, como um enfraquecimento do regime. Isso pode dar uma sobrevida ao regime, num certo sentido, porque eventualmente interromperia esses ataques militares e daria tempo para os ayatollahs reorganizarem a casa internamente, mas também aumentaria muito a insatisfação e a pressão popular interna. Por outro lado, se o Irã resolve reagir, como disse o seu líder supremo, como disse também o comandante do exército iraniano ontem, dizendo que atacaria teria uma resposta muito dura contra os Estados Unidos e Israel por conta dos ataques, se eles partirem para a retaliação, talvez eles acelerem ainda mais o problema do regime, da sustentabilidade do regime. Ontem, o presidente Donald Trump chegou a publicar nas redes sociais que é possível a troca de regime. Ele disse que se esse regime que está lá em Teherã não consegue, nas palavras dele, fazer o Irã great again, ou seja, fazer o Irã
ser grande novamente, fazendo um trocadilho com a própria slogan de campanha do próprio Donald Trump, ele disse que se isso não acontecer, por que não considerar uma mudança de regime? Isso palavras do próprio Trump. Ou seja, se o Irã de fato resolver atacar ou interesses americanos no Oriente Médio ou aumentar os ataques contra Israel, os Estados Unidos poderiam atacar ainda mais o regime e poderiam aí sim começar a atacar líderes políticos, até eventualmente o próprio líder supremo do país, o que poderia levar ao fim do regime. Então, o Irã não tem escolhas fáceis, tanto pela diplomacia como pela saída militar, lembrando que eles também estão enfraquecidos militarmente neste momento, teriam consequências muito sérias para o regime. E o regime está fazendo um cálculo principal acima de todos os outros, Carol. Como sobreviver a isso? Como impedir que a República Islâmica do Irã mude de regime e os ayatollahs caiam? Essa é a principal preocupação nesse momento em Teherã. Donald Trump já chegou a se referir a Ali Khamenei como um alvo fácil. Américo, você citou a postagem feita por Donald Trump. A gente traz agora em tela para quem está nos acompanhando. Ele que foi até a própria rede social, a Truth Social, e escreveu o seguinte. Será que temos aí para a gente colocar em tela exatamente o que escreveu Donald Trump numa referência a essa mudança do regime iraniano, falando o seguinte: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o atual regime iraniano não é capaz de tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime? Trazendo, portanto, esse questionamento, e aí numa referência ao slogan de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, com Make Iran Great Again, grande novamente. Ou seja, Américo Martins, deixando muito clara essa possibilidade que, inclusive, já trazíamos aqui durante essa nossa cobertura do objetivo final desse conflito, que é essa mudança de regime no Irã. E faço até referência a uma análise do Américo, está no site da CNN Brasil, do dia 14 de junho. E o Américo já trazia para a gente exatamente esse alerta. Questionávamos qual que é o objetivo afinal do conflito, o que está por trás das intenções de Benjamin Netanyahu. E Américo já, nessa publicação que está lá no nosso site, nos conta. O objetivo final de Israel é o fim do regime dos ayatollahs no Irã, Américo. Exato, Carol. Não há dúvida nenhuma que o grande sonho do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é a troca de regime no Irã, é a queda dos ayatollahs, é a instalação de um regime mais moderado no país, um regime que não tenha como um dos seus objetivos a destruição de Israel. E os ayatollahs iranianos deixam isso claro. Eu estive no Irã, eu acompanhei missas, aquelas missas de sexta-feira, por exemplo, que tradicionalmente acabam com queimas de bandeira dos Estados Unidos, de Israel, e gritos de morte aos Estados Unidos e morte a Israel. Então isso preocupa de fato os israelenses. E o Benjamin Netanyahu fez um cálculo político. Ele entendeu que o regime iraniano estava no seu momento mais frágil desde o início da Revolução Iraniana. E por que está nesse momento tão frágil? Primeiro, porque internamente os ayatollahs sofrem com as sanções internacionais, existe uma inflação muito alta e existe um descontentamento pela forma como o regime reprime as pessoas, em especial as mulheres. Vamos lembrar que há pouco tempo, 2 anos, haviam manifestações muito grandes, aconteciam manifestações muito grandes no Irã, justamente pela morte de uma moça de 22 anos, uma mulher, porque ela não tinha coberto o cabelo na forma como os ayatollahs determinam, uma forma que eles consideram ali, que na interpretação radical que eles fazem do Islã, como as mulheres deveriam se vestir. Isso causou muitas manifestações no Irã e esse regime não é popular. Mas, importante até do que isso para o cálculo dos israelenses, foi o enfraquecimento das milícias, dos grupos militares em outros países que apoiavam e continuam apoiando, mas hoje muito enfraquecidos, o regime dos ayatollahs. Estou falando do Hamas, do Hezbollah no sul do Líbano, milícias no Iraque e na Síria, que foram todos de certa forma, derrotados por Israel, pelo menos foram muito enfraquecidos nessa guerra que foi aberta lá com a guerra na faixa de Gaza, e Israel foi 1 a 1, se engajando militarmente com cada uma dessas forças e diminuindo muito o poderio bélico deles. Então o Irã já não tinha mais a sua primeira linha de defesa, que poderia contra-atacar os interesses israelenses, e internamente havia esse descontentamento. Por isso o Benjamin Netanyahu fez esse cálculo e usou
a suposta ameaça das armas nucleares como a grande desculpa para isso. Então, para o governo israelense, continua sendo o grande objetivo a mudança de regime. Eles não falaram isso abertamente, nem espera-se que eles falem isso no curto prazo, mas o próprio Benjamin Netanyahu já deu a entender isso em várias das suas declarações. E o presidente Donald Trump foi ainda mais explícito, em duas ocasiões. Primeiro, quando ele disse que sabe aonde está o Ayatollah Ali Khamenei e que ele poderia ser morto. Depois, ontem, quando ele foi claro dizendo isso. Por que não mudar o regime se ele não estiver fazendo com que o Irã seja grande novamente? O presidente Donald Trump e a sua mania de governar pelas redes sociais, né, com frases ali que funcionam perfeitamente nas redes sociais, mas que têm implicações sérias na realidade geopolítica. Então, a análise que se faz é essa. E não tenha dúvida nenhuma, Carol, de que em Teherã, não só os ayatollahs estão preocupadíssimos com esse objetivo, que seria o objetivo final tanto dos Estados Unidos como de Israel, que é a queda deles, como eles acreditam piamente desde o começo que tudo isso foi um grande jogo de cena armado entre Washington e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, desde o início das negociações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã, que já teve 5 rodadas de negociação e não chegaram a nada. Segundo a análise que se faz em Teherã, tudo isso era um grande jogo de cena para tentarem culpar o Irã por não ter tido nenhum movimento positivo nessas negociações e dar uma desculpa que seria utilizada por Israel para os ataques. Então, os cálculos sendo feitos em Teherã neste momento, só para insistir nesse ponto, Carol, o grande cálculo é o seguinte: como agir para garantir a sustentabilidade do regime? Essa é a principal preocupação dos ayatollahs neste momento, é sobreviver a tudo isso. E eles, como eu disse, não têm nenhuma escolha fácil.